Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a esse momento. Vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 17. E agora, irmãos, nós estamos nos encaminhando para terminarmos o livro de João. Chegamos já no quarto Evangelho e tem exatamente 4 capítulos após esse, claro, para nós terminarmos o livro do Evangelho de João. Vou pedir a você que deixe sua curtida, que se inscreva no canal, que compartilhe, que nos ajude a fortalecer esse trabalho para a glória do nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 17. É um capítulo bem pequeno. Nós vamos compartilhar com vocês nesse momento. Evangelho de João, capítulo 17, diz assim: Tendo dito essas palavras a seus discípulos, Jesus levantou os olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, nesses primeiros 5 versículos, Jesus ele está orando por ele mesmo. E olha que interessante. No verso 3, ele define o que é a vida eterna, dizendo assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, a vida eterna trata-se de conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer a Deus. E no verso 4 ele diz: Eu te glorifiquei na terra. Como? Finalizando a obra que me entregaste para realizar. Irmãos, essa deve ser a nossa ocupação e a nossa pré-ocupação. Cumprir a missão que Jesus confiou a cada um de nós. Completar a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Por enquanto, irmãos, que nós pregamos o Evangelho, que nós cultuamos a Deus, que nós atendemos aos necessitados, isso é parte da missão. É parte da missão. Mas a nossa preocupação deve ser em completar a missão que Jesus nos confiou. E aqui nós vemos, irmãos, nesses versículos, a sintonia que existe entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E no decorrer dos outros versículos nós vamos continuar vendo isso. Verso 6, aqui Jesus ele começa a orar pelos seus discípulos. Diz assim: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os confiastes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Por que Jesus ele fala que ele revelou o nome de Deus àqueles a quem Deus havia lhe dado? Porque eles tinham um entendimento ainda incorreto de quem era Deus. O entendimento que eles tinham acerca de Deus era um entendimento ainda equivocado. Por isso Jesus ele fala isso: revelei o teu nome àqueles que do mundo tu me deste. Verso 7 diz assim: agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti,
pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Preste bem atenção, irmãos. Tem pessoas que elas querem entender, elas querem viver com Deus e entender as coisas de Deus, mas elas não querem ser ministradas pela palavra. Elas não procuram entender o mundo de Deus através da palavra. Não existe possibilidade, irmãos, de nós termos uma vida com o Senhor e entendermos a respeito dessa vida cristã se não for através da palavra. Não existe essa possibilidade de a gente entender de outra forma. Nós só vamos entender a vida com Deus através da sua palavra. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Preste bem atenção. Jesus está aqui orando, nos primeiros 5 versículos, foi uma oração que ele fez ao Eterno por ele. Do versículo 6 para frente, agora ele está orando pelos seus discípulos. Quando chega na altura do versículo 12, Jesus ele fala que protegeu os discípulos, que defendeu os discípulos, nenhum deles se perdeu. O que se perdeu apenas foi o filho da perdição. Quem é esse filho da perdição? Judas. Por quê? Por que ele se perdeu? Será que Jesus não tinha o poder suficiente para defendê-lo ou protegê-lo? É claro que tinha. Mas Judas decidiu pelo pecado. Ele decidiu não acatar as palavras que o Senhor ensinava. Olha o poder que tem uma decisão, irmãos. E não se engane. Tudo o que eu e o que você vive é fruto das decisões que nós tomamos ou das decisões que deixamos de tomar. Seja ela uma decisão consciente, uma decisão concessiva, ou seja, que a gente concede, ou uma decisão por omissão, certo? Mas tudo o que vivemos, ou, melhor falando, de forma específica, a maior parte daquilo que vivemos, nós vivemos por fruto das nossas decisões. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma: enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Preste bem atenção, irmãos. As nossas conquistas, elas nos trazem felicidade. As nossas conquistas, nossas realizações pessoais, elas nos trazem felicidade. Mas é uma felicidade que você pode observar que ela dura por um período de tempo. Um carro novo, sei lá, 2 meses de felicidade. A conquista da casa própria, 5 meses, 4 meses, não sei. Isso é muito subjetivo. Mas a verdade é que as nossas conquistas,
elas trazem uma felicidade parcial. Mas a felicidade que Jesus traz para a nossa vida, que a presença de Deus traz para a nossa vida, ela é uma felicidade plena. Ela é algo inteiro e completo. Por isso, a necessidade que nós temos, irmãos, de buscar a presença de Deus. E olha que curioso, quantas pessoas estão enganadas, irmãos? Achando que a felicidade, buscando felicidade em coisas superficiais e transitórias. É a próxima festa, é o próximo passeio, é o carro novo que eu preciso trocar, é a graduação, é o que eu preciso me formar, é o emprego que eu preciso mudar de emprego, é o concurso público que eu preciso passar, é a minha casa que eu preciso reformar, é isso que eu preciso melhorar, sabe? A pessoa tem uma mente superficial e cauterizada, achando que os ajustes que ela for fazendo na sua vida lhe trará plenitude, lhe trará felicidade, e não vai, pode lhe trazer momentaneamente, como eu falei anteriormente. Momentaneamente vai trazer felicidade, vai trazer satisfação, sim, claro que traz. Mas a plenitude da felicidade, ela é com a presença de Deus. Ela é o viver com o Senhor Jesus Cristo. E nós, irmãos, necessitamos buscar a presença de Deus diariamente para as nossas vidas. Amém? Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo como eu não sou do mundo. Quando ele fala a respeito do mundo, os discípulos não pertencerem ao mundo, ele se refere, nem ele nem os discípulos, Jesus falando, ele se refere a um sistema, uma cultura de pecado e que vive distante de Deus. É isso que ele está falando. Ele não fala do cosmos, ele está falando do sistema que rege o mundo, da cultura que permeia o mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte e mostra que a nossa santificação, ou seja, a nossa separação do pecado e de tudo aquilo que transgride a palavra de Deus, ela vem por meio da verdade de Deus. Ela vem por meio da verdade de Deus. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Chegamos na altura do verso 20 agora. Agora Jesus ele vai fazer mais uma oração. Por quem? Por nós. O Senhor ele vai orar por nós, ele vai interceder por nós. Preste bem atenção. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui é algo muito profundo e forte e precioso para as nossas vidas. Jesus ele está falando agora da unidade. De unidade, da sintonia e de plenitude entre ele, o Pai e os seus discípulos.
para que todos sejam um, ó Pai, como tu és em mim e eu em ti, para que eles também estejam em nós, para que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, ou seja, o mundo, irmãos, ele só vai crer que Jesus é o Salvador por intermédio da unidade da igreja, por intermédio da unidade dos irmãos. É através disso. Eu queria fazer outra conjectura aqui, mas eu vou me aprofundar muito e eu não quero estender muito o vídeo, certo? Mas o que é importante nós entendermos é que, aliás, o que é importante entendermos é que a unidade ela é crucial para que haja a manifestação ou para que haja o estímulo da fé. Entende? E olha que curioso. Isso aqui, irmãos, isso é o princípio de unidade, ele se aplica, de união, de comunhão, ele se aplica a tudo, não apenas no mundo espiritual e não apenas na obra de Deus, mas ele se aplica também na família e principalmente no casamento. Ou você não acha que os filhos percebem quando existe um casamento dividido? Ou você acha que as pessoas que estão de fora não percebem que existe um casamento dividido? E quando eu falo a respeito dessa divisão, não se trata de divergência de concepções. Não é isso. Não é isso. Eu estou falando de divergência em algo mais profundo, onde deveria existir a união, certo? Onde deveria existir a união, existe a divergência, certo? Mas vamos deixar isso aí para uma outra hora para eu falar mais sobre isso. Eu lhes tenho transferido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória. A glória que me outorgaste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não tem te conhecido. Eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Aqui Jesus está falando de algo mais íntimo, da forma que ele conhecia a Deus, de uma forma mais íntima, de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda assim continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que amaste esteja neles e eu neles esteja. O que Jesus está falando aqui para finalizar, no verso 26? Está falando a respeito da vida progressiva com Deus. Vida cristã, a vida com o Senhor, ela não é uma vida estática, irmãos. Ela não é uma vida estática, ela é uma vida de etapas. O que acontece? Acontece que muitas pessoas elas estão estagnadas na sua vida cristã. Elas são cristãs, mas elas estão procurando evoluir, procurando progredir em outros aspectos, em outras áreas da vida dela. Mas a vida com Deus, ela está ali estacionada. É uma vida nem medíocre porque medíocre trata-se daquilo que é mediano, mas é uma vida bem tacanha, uma vida assim cristã bem fraca, pífia. E ainda assim, ela espera que Deus faça algo extraordinário. Com uma vida cristã,
bem mais ou menos. Uma vida cristã onde só abre a Bíblia quando vai para o culto, só ora quando vai para o culto, ou só lê a Bíblia quando tem um convite para pregar e espera que Deus seja extraordinário na vida dela, com uma vida bem mais ou menos. Mas a vida com Deus não é assim, irmãos. A vida com Deus não é assim. A vida pública com Deus é resultado do secreto. Grave isso. A vida pública com Deus, a manifestação pública na vida de um cristão com Deus, é resultado daquilo que ele vive em secreto com o Senhor. Amém? Finalizamos aqui o capítulo 17, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, assim como o Senhor intercedeu, Senhor, pelos teus discípulos, intercedeu pelos cristãos, eu oro, Pai, por cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos conceda graça, Senhor, de permanecermos na tua palavra cada dia, Senhor, de termos, Senhor, sede, disposição de te buscar, Senhor, e não de te conhecer, meu Deus, apenas à distância, Senhor, mas termos intimidade contigo e sermos um contigo, Pai, assim como a tua palavra nos ensina. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas fragilidades, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa cada inscrito desse canal, abençoa cada um que tem visualizado, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e até a próxima, em nome de Jesus.